Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, participando e cooperando com a obra do Senhor e sendo edificado pela palavra do Senhor. Hoje de manhã, o Senhor nos deu essa palavra para estar ministrando a igreja ali em Passalacqua, mas o Senhor, me fez entender que Ele queria compartilhar também essa mensagem com essa igreja nessa noite. Às vezes o Senhor faz isso. Geralmente, o Senhor nos dá uma palavra numa igreja, dá uma palavra em outra, mas eu creio que o Senhor quer falar com essa igreja também acerca dessa mensagem que nós fomos abençoados nessa manhã. Nosso irmão Antônio, nossa irmã Rosário nos acompanhando, disseram: nós vamos lá na igreja, nossos irmãos e eu falei: olha, eu vou trazer a mesma mensagem que eu trouxe de manhã. Aí eu pensei que eles não vão, porque ouvi a mesma mensagem, mas eles vieram. Então, quando a mensagem de Deus ela é boa, vale a pena nós ouvirmos, às vezes, Quantas mensagens que eu ouço e ouço novamente, porque são mensagens boas que edificam e, às vezes, uma só vez, nós não conseguimos guardar tudo e ouvir mais de uma vez, nós conseguimos absorver mais coisas. Então, a mensagem de Deus ela é boa. O tema da mensagem que o Senhor nos deu é a importância da semente. É preciso entender, compreender a importância de uma semente. E a própria criação de Deus, os animais, os insetos, por vezes nos ensina coisas preciosas da vida. Nós podemos ver muito disso no livro de Provérbios. Existem vários animais, insetos, bichinhos que foram criados por Deus e que nós podemos olhar para eles e nós podemos tirar lições valiosas para a nossa vida. No caso da parábola do semeador, nós acabamos de ver, uma parábola bastante conhecida. As aves, elas ensinam algo precioso acerca da semente. E a primeira coisa importante que nós podemos observar é que as aves conseguem enxergar na semente o que alguns seres humanos não conseguem enxergar, que é o valor que existe em uma semente. Por quê? Porque nós podemos observar no versículo que nós lemos, de número 3, quando Jesus diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Se as aves comeram a semente, as aves não iriam comer algo que não era bom, algo que não tivesse valor, algo que não viesse agregar nada para a vida daquelas aves. Você vê que a natureza, ela compreende coisas que às vezes nós seres humanos não compreendemos. As aves, elas sabiam. De alguma forma Deus fez entender a elas que aquela semente ela traria benefícios para elas. E, irmãos, é tão tremendo o valor de uma semente que se a gente for parar para falar, a gente vai fundo, mas eu me concentrei apenas em uma semente, só para vocês terem uma ideia de uma semente de abóbora, da semente de uma das frutas, ou verduras, que nós podemos dizer assim. Vale também ressaltar que as verduras, elas têm um valor tão grande que antes de haver pecado no mundo, a primeira alimentação para os seres humanos ela consistia somente em frutas e verduras. Não havia carne como alimento no princípio. Depois da queda do homem, houve necessidade de que um cordeiro fosse morto para que, por meio
esse cordeiro, agora as peles desse cordeiro servissem de vestimenta para o casal, e aí então passou-se a ver agora a necessidade de sacrifícios pelos pecados, e aí então houve aí a morte de animais e a autorização de Deus para que alguns deles pudessem servir de alimento para o ser humano. Mas no início não foi assim. No início a alimentação de verduras e frutas ela era suficiente, ela era riquíssima para que o homem pudesse sobreviver. O fato esse é que muitas pessoas são vegetarianas e elas conseguem viver da mesma forma que nós. Então eu quero falar sobre a semente de abóbora só para que os irmãos possam compreender a importância de uma semente. Conhecida por conter quantidades significativas de minerais como zinco, manganês, fósforo e cobre, esse alimento funcional aos poucos vem ganhando notoriedade, uma vez que traz diversos benefícios à saúde. Primeiro, alternativa como fonte de proteínas. Possui quantidades proteicas semelhantes às de algumas leguminosas como feijão. Dessa forma, ela se torna uma boa alternativa para pessoas vegetarianas ou que buscam uma fonte alternativa à proteína animal, que formam músculos, enzimas e células de defesa, por exemplo. Segundo, ajuda no funcionamento do intestino. Aí eu não vou me aprofundar no significado, mas eu vou dar a fonte para os irmãos depois buscarem, da mesma forma que o primeiro item que eu citei, em profundidade. Então, segunda, ajuda no funcionamento do intestino. Terceiro, aumenta a sensação de saciedade. Quarto, combate a depressão. Quinto, contribui para uma boa visão. Sexto, previne doenças do coração. Esses são alguns dos benefícios abreviados, porque cada um deles tem ali uma profundidade na explicação para que a gente possa observar o conteúdo, a importância que é a semente da abóbora. Isso nós estamos falando só de uma semente, de um só legume. E eu pergunto para os irmãos, quantos anos tem a semente de abóbora? Quantos? Desde o começo, né? Exatamente. Né? Então, desde o começo da criação já existe a semente de abóbora. E quantos de vocês sabiam de todas as informações sobre a semente de abóbora? Aí, só um irmão. Então, praticamente nenhum de nós sabia desses benefícios de uma semente, da semente de abóbora que ela podia produzir na nossa vida como benefício. Mas você vê que engraçado, as aves sabiam, né? Talvez elas não tivessem a inteligência de pensar e raciocinar sobre tudo isso. Mas Deus fez entender que elas deveriam comer aquela semente, porque aquilo traria benefício para elas. Da mesma forma, Deus dá entendimento para as aves não comer coisas que vai fazer mal para elas. Então elas só comem aquilo que vai fazer bem. Então, no corpinho das aves, com certeza, esses benefícios também iriam produzir boas coisas nos pássaros. Então os pássaros eles sabem, né, dos benefícios que a semente da abóbora possui, por isso eles comem. O texto que nós lemos diz que uma parte da semente, não sabemos se é a semente de abóbora, mas é alguma semente, ela foi lançada ali, e as aves elas vieram e elas comeram aquelas sementes. Ainda, irmãos, para que vocês possam compreender a importância das sementes, não sei se alguém já viu essa reportagem, mas eu vi e eu busquei novamente essa informação para passar para vocês, do quanto que é importante a semente para a humanidade, para o benefício do ser humano. Alguns especialistas, sabendo disso, eles criaram reservatórios, e um dos mais importantes reservatórios de sementes que existe se chama Silo Internacional
e foi construído num local que é um local frio, é um ambiente que não tem calor, ali é gelado, e ali ele foi construído, ele foi levantado esse projeto com o objetivo de guardar a biodiversidade de sementes. Ali existem 90% das sementes existentes no planeta, nesse local. E o objetivo é justamente esse: guardar a biodiversidade em caso de uma catástrofe. Porque se houver uma catástrofe, se perde tudo, como tem acontecido, né? Nós vemos no Rio Grande do Sul que aconteceu uma catástrofe. Quantas plantações, quantas coisas ali se perderam por conta daquela catástrofe. Ali contém 860 mil amostras de plantas e 4 mil espécies. Esse local ele foi inaugurado em 2008 e desde então ele guarda ali essa quantidade de sementes. Quantos sabiam disso? Sabia bem bravo, né? Ah, sim, olha aí. Então, olha a importância que é a semente. Em resumo, irmãos, a semente é tão importante e benéfica ao ser humano que existe um projeto, né? Ou podemos dizer vários projetos, com o objetivo que ela jamais venha a faltar para o ser humano. Ou seja, para que ela sempre esteja acessível a todos, mesmo em caso de uma perda, em caso de uma catástrofe, existe essa preocupação desses homens inteligentes que sabem do benefício de uma semente, de várias sementes, da semente em geral. Justamente por essa razão, o início da parábola de Jesus também dá destaque, além de dar um destaque para a semente, dá um destaque a outro fato, a semeadura feita pelo semeador. Verso 3. O semeador, eis que o semeador saiu a semear. A semente precisa estar acessível, ainda que alguns não entendam o seu valor e por essa razão venham a desprezá-la. Né? Quantas pessoas desprezam a semente porque não sabem o valor que ela possui? No caso de nós, não sabíamos, agora nós sabemos o valor de uma semente. No entanto, mesmo que ela seja desprezada por alguns, ela nunca perderá o seu valor, porque ela tem o seu valor próprio, independente dela ser desprezada ou dela ser valorizada. E o semeador sabia disso. Ele sabia do valor da semente. E por isso então ele sai a semear, porque ele sabia o valor de uma semente. Em cada local onde a semente cai, ela produz resultados diferentes. Mas ela é tão importante que em cada local ela vai produzir um resultado. Porque a semente ela tem vida em si. Então ela é poderosa. Bom, Jesus tem o propósito de, por meio de parábolas, ensinar coisas espirituais. Então ele fala a parábola para todos que estão ali, mas depois ele explica que não é dado a todos entender os mistérios do reino. E por essa razão ele falava em parábolas, porque os discípulos questionaram: Senhor, por que o Senhor fala conosco por meio de parábolas? E ele fala: olha, porque alguns têm olhos, mas não enxergam, veem, mas não, enfim, nem a todos é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. No entanto, Jesus então chama os discípulos à parte e ele começa a explicar agora o significado daquela parábola. O que significaria? Qual o sentido espiritual daquele ensinamento para os discípulos? E no primeiro, ele começa a explicar agora aqui no capítulo de número 13, no versículo 18, e ele diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, é tão interessante a importância da semente, que agora, no caso, falando espiritualmente, é a palavra. E o inimigo, ele sabe disso. E ele, sabendo disso, ele emprega esforços para que essa palavra, essa semente, ela não venha a prosperar no coração do ser humano. Então, quando a pessoa ela ouve, ela não compreende, ele rouba essa semente do coração da pessoa. Isso está relacionado a pessoas que são pessoas desatentas, pessoas que não têm aquela atenção quando a palavra está sendo ensinada, quando a palavra está sendo pregada, pessoas que não valorizam o ensinamento da palavra. Essas pessoas, elas correm um risco sério de que essa palavra, essa semente seja roubada pelo maligno. Então esse é o primeiro terreno, esse é o primeiro solo em que a semente ela cai. O segundo solo, que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui Jesus fala de um outro grupo de pessoas e um outro tipo de solo que representa aqueles que recebem a palavra, mas de uma forma superficial. São aqueles que eles ouvem a palavra, mas eles não se aprofundam nessa palavra. Eu até citei de manhã um exemplo quando eu recebi essa palavra no início da minha conversão, quando eu comecei a participar ali de um estudo bíblico, e aquele estudo bíblico ele tinha uns folhetinhos, cada semana que a gente estudava tinha um folhetinho e a gente levava para casa aquele folhetinho chamado Tesouros da Verdade. Cada semana era um assunto diferente e eu recebia com tanta alegria aquele ensinamento, aquela palavra, que eu levava o folhetinho e eu ficava estudando de novo com a minha Bíblia em casa, me aprofundando ali naquilo que eu havia aprendido. E é isso que vai trazendo agora raiz, para que no momento da perseguição, no momento da angústia, da aflição, da perseguição por causa da palavra, porque por causa da palavra existe perseguição. Nós somos perseguidos por causa da palavra. Muitos irmãos em vários lugares estão sendo perseguidos pela palavra de forma ferrenha, de forma terrível, perversa, em vários países. Uns são presos, outros são privados de muitas coisas por causa da palavra. E por que esses irmãos não negam a palavra? Porque esses irmãos criaram raiz, eles se aprofundaram na palavra, Então veio a angústia, veio a perseguição, mas eles não abandonam, porque eles compreenderam o valor da palavra, o valor dessa semente. E aí o Senhor Jesus prossegue, falando de um outro solo, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Esse representa o grupo dividido, distraído e apegado ao material. Nós podemos citar como exemplo, por exemplo, o jovem rico, e ali o material, a paixão, o deslumbre pelas coisas do mundo, pelas coisas dessa terra, falaram mais alto no coração dele, e a palavra que ele conhecia não pôde produzir fruto na vida dele. Ele era conhecedor, mas a palavra ela estava infrutífera, porque o coração dele não estava todo voltado para Deus, para a sua palavra, mas estava dividido. Ele estava vivendo apenas uma religiosidade. Quando ele foi confrontado na sua vida cristã,
porque ele estava dividido entre Deus e o mundo. E por último, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse representa aquele que está atento à palavra, aquele que está prestando atenção, ele está ali pronto para receber a palavra de Deus, porque ele percebe o valor da palavra e guarda a palavra como um tesouro de grande valor no seu coração, na sua alma, e passa agora a repartir esse tesouro que ele recebeu, porque ele entende que esse tesouro não pode ser guardado só para ele, esse tesouro precisa ser repartido. E é justamente que Jesus ele sempre ensina no Evangelho, é que nós precisamos repartir daquilo que nós recebemos. E o Evangelho ele é o tesouro que nós recebemos na nossa vida. Tanto é que existe uma parábola que o reino de Deus é comparado a um tesouro que alguém encontrou, e ali ele percebeu o valor daquele tesouro e ele comprou um terreno e ele enterrou ali aquele tesouro naquele terreno. Para quê? Para que aquele tesouro não venha se perder, esteja bem guardado. Esse terreno simboliza o nosso coração, que precisa estar realmente ali guardando esse Evangelho do Reino, porque ele é poderoso para salvar toda a humanidade. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, e assim por diante. Esse Evangelho, ele é poderoso. E o semeador sabia disso, por isso ele sai a semear. Ele sabia que essa semente poderia cair em vários lugares, mas ele também sabia que se ela encontrasse uma boa terra, ele iria produzir muita colheita. E a pergunta para nós nessa noite é: qual terra você é? Ou qual terreno você é? Nós somos. E outra pergunta aqui é: feito a semente que a palavra tem feito na sua vida e por meio da sua vida? É uma reflexão para cada um de nós nessa noite. E nós vamos tomar, por exemplo, inspiração aqui o apóstolo Paulo, que foi alguém que recebeu a palavra, e a palavra ela produziu fruto na vida dele, de modo que ele deixou algumas palavras escritas, inspiradas pelo Espírito Santo para nós, que são palavras que com certeza vão nos inspirar nessa noite, para que nós possamos produzir cada vez mais fruto para a glória de Deus. A primeira está em Efésios, capítulo 6, versículo 19, ele pede oração, e ele diz assim, Efésios 6, versículo 19: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. O apóstolo pede oração porque ele queria ser usado, ele sabia do valor dessa palavra, só que ele sabia que ele precisava da inspiração, da iluminação de Deus para que ele pudesse pregar, para que a palavra pudesse cumprir o seu propósito, o seu efeito na vida das pessoas. E é por isso que sempre os pregadores que realmente são humildes, eles pedem para que a igreja ore sempre por eles, porque eles sabem que são dependentes, porque a palavra é de Deus, a inspiração é de Deus, nós somos apenas instrumentos, mas o poder que opera em nós é de Deus. Nós somos vasos de barro, se tirar o poder de nós, acabou. É o poder de Deus que faz toda a diferença na vida do servo e na vida da serva de Deus. Então, o apóstolo Paulo também tinha essa humildade, por isso ele pede: orem sempre por mim, para que sempre seja dada a palavra, o mistério do Evangelho. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, nós vamos ler aqui sobre o soldado, o bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: quanto a você, meu filho, Paulo falando ao jovem
evangelista, pastor Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Em outras palavras, semeie a palavra. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum bom soldado, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aí ele continua no versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, meu Deus, essa palavra é maravilhosa, né, irmãos? O apóstolo Paulo, um homem que foi transformado por Deus, um homem que foi solo, né, ali fértil, onde a palavra de Deus ela entrou, ela penetrou e ela fez uma transformação. E esse homem, agora infrutífero no passado, ele passa agora a ser frutífero, produzindo um fruto, o maior apóstolo do Novo Testamento, ganhador de muitas almas, um obreiro realmente ali de valor, porque compreendeu o valor da semente, a palavra de Deus na sua vida. Outra palavra de Deus, ela poderia ser poderosa para transformar vidas, como de fato transformou tanto judeus como gentios. Por onde ele passava, a palavra de Deus era pregada. Tem uma ocasião em que ele passou 2 anos numa cidade ensinando a palavra. Ele compreendia, sabia o poder dessa palavra, então ele passou 2 anos ali numa cidade, toda vez ensinando, discipulando pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela produz resultado extraordinário na vida daquele que recebe. E para nós concluirmos, irmãos, 2 Timóteo ainda, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diante de Deus, aqui o texto diz assim: a fidelidade na pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregues a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui o próximo texto eu não vou ler, mas o título aqui me chamou a atenção: o apóstolo abandonado por todos, não por Deus. O apóstolo ele sofreu muito, mas ele não abriu mão da palavra. Ele não abriu mão da palavra. Ele foi aprisionado, seu corpo ficou preso dentro de um local, de uma cela, mas dali ele anunciava a palavra, enviava cartas, porque a palavra de Deus não ficou presa na sua boca. Essa palavra não pode ficar presa. Ela não tem valor se ela ficar presa, se ela ficar guardada.
transmitida. Existe um versículo que acho que Jesus que diz que o grão, a semente, se ele não morrer, ele não pode produzir fruto. Então a semente ela precisa ser semeada, porque se ela for semeada, ela vai encontrar um terreno onde ela vai ali produzir vida, produzir fruto. Então, meus irmãos, é tempo de nós semearmos a palavra. É tempo de nós tomarmos o exemplo do semeador que saiu a semear. Ele semeou em vários lugares e não sabia, porque nós não sabemos também qual semente, se é aquela ou a outra que vai prosperar. Mas a Bíblia fala: lança o teu pão, lança uma semente sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, porque Deus é quem sabe qual aquela que vai prosperar. E às vezes uma que prospera, uma alma que ganha, essa alma ela vai ganhar muitas e muitas almas. Nós podemos ver isso nos evangelistas, nos grandes evangelistas. Eles foram ganhos por uma palavra, por uma pessoa que pregou. Mas quantas e quantas vidas foram alcançadas por meio de cada um deles? Porque eles entenderam, e o segredo é entender a importância de uma semente, a importância da palavra. Uma palavra saída da boca do servo de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela com certeza ela produz coisas maravilhosas. E nós temos, todos nós que já estamos a um caminho, a uma caminhada nessa jornada, caminhando, nós com certeza já vimos muitas maravilhas por meio da palavra, muitas vidas transformadas por meio da palavra. Jesus não mudou, ele continuou mesmo, poderoso para salvar. Existe um texto aqui que eu separei, é um texto que eu gosto muito e eu quero, caminhando para o final dele com vocês, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Eu estava pregando na semana passada na igreja de Itaquera, e ali eu encontrei um irmão, que eu gosto todas as vezes que eu encontro ele. Ele é um irmãozinho bem velhinho, mas toda vez que você encontra ele, ele está com a mão dele está cheio de folheto, cheio de... Agora ele comprou uns calendários com mensagem, e ele fala que por onde ele vai, ele leva a mensagem da palavra de Deus. Eu fiquei feliz porque ele me viu depois, e já fazia muito tempo que eu não ia pregar na igreja de Itaquera. E aí trocou de pastor, o pastor já tinha me convidado uma vez para pregar, mas faz muito tempo, e ele não sabia que eu ia pregar. E ele falou para mim, irmão, você acredita que eu estava nessa semana pensando no irmão, e falando, puxa, o irmão nunca mais veio pregar aqui, eu gosto tanto de ouvir a pregação do irmão, e de repente o irmão aparece, Falei, glória a Deus, Então, muito me alegra ver quando uma pessoa, ela mantém essa chama viva, está sempre semeando a palavra de Deus. Nós possamos tomar esse exemplo também. Nós não venhamos a nos envergonhar do Evangelho, mas nós possamos sempre carregar um folhetinho, distribuir por onde quer que nós andemos, porque esse hábito parece que acabou, entre nós. Parece que nós, não sei se por esquecimento, mas não temos feito. Mas o Senhor nos chama a atenção nessa noite para semear a palavra. Semear a palavra, porque aquele folhetinho, naquela hora às vezes não, mas de repente a pessoa vai tirar e vai olhar e vai ler, e ali a palavra vai produzir o efeito na vida dela, porque ela tem esse poder, a palavra tem esse poder, ela tem essa importância. Então, meus amados irmãos, para concluirmos a nossa mensagem, a mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, versículo número 58, do capítulo número 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, eu quero concluir essa mensagem com esse versículo. Inclusive, hoje
abri o celular, né, na Bíblia, e todo dia tem um versículo do dia. E hoje esse versículo do dia, por coincidência, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. O nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. O trabalho do semeador não foi em vão. Enquanto uma semente caiu ao meio do caminho, enquanto a outra caiu num solo pedregoso, enquanto uma outra caiu entre espinhos, outra caiu em boa terra e produziu fruto. E com certeza ele viu o fruto, a colheita que aquela semente trouxe, ele se alegrou, porque ele fez o trabalho e o Senhor ele fez prosperar aquela semente. Porque esse é o nosso trabalho é semear. Um semeia, o outro rega, mas Deus é aquele que dá o crescimento na hora, no momento certo. E de repente a gente vê e fala, nossa, essa vida aceitou Jesus, olha, transformado, quem é essa vida? Olha só, isso é maravilhoso. Inclusive, um dos hinos que eu acho mais bonito, que é do nosso prato, número 50, não sei se vocês têm, mas vou cantar um pedacinho deles, que fala sobre todas as obras que o Senhor ele faz. A melhor, a maravilhosa de todas é quando um pecador ele se volta para Jesus. E o trecho do louvor é assim: novo céu na terra e maravilha. Errei o tom aqui. Está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Então, das maravilhas, o poder de Deus operando na vida, no coração do ser humano, essa é a melhor maravilha. E isso depende da palavra, semearmos a palavra. Então, irmãos, essa palavra, ela fica como inspiração para todos nós, para que nós possamos semear a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.